Então, gente, bom dia, boa tarde e boa noite. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje a gente vai falar de cores, as cores primárias que misturadas surgem as cores secundárias, que misturadas com as primárias surgem as terciárias e milhões de possibilidades de cores. Aqui alguns exemplos que apenas com essas três cores a gente chega a uma composição dessa com céu, cor de mar, vegetação, pele, sombra, roupa do menino, da mulher, né? A gente faz qualquer tonalidade das cores a partir de somente três cores básicas. Isso é muito importante para quem mexe com artes visuais, porque isso é o básico da manipulação das cores e é bem primário esse estudo, né? bem fácil de começar a dominar ele, porque é o básico das cores. Como no desenho, o básico são as formas geométricas primárias também, que ajudam muito na construção de uma composição. Quadrado, bola, triângulo. A gente consegue facilitar a nossa vida bastante. Claro que não é uma regra a ser seguida, mas facilita. Como também aqui não é uma regra a ser seguida, você pode chegar no mercado e comprar qualquer uma dessas cores, né, e pintar. Como você pode ter um domínio da paleta de cores através de três cores, onde você faz N cores. Então, eu vou só explicar aqui rapidinho sobre a bisnaga, tinta óleo. Ela vem com pigmento, óleo de linhaça ou cártamo e preenchimento. Ela tem algumas informações que depois a gente detalha, que é tipo o pigmento, pode ser o PW, o PR, o PB, por aí vai, que são pigmento, branco, 6, esse é o branco de titânio. Ela tem 3 estrelinhas, que aqui é a informação a respeito da resistência ao sol, à iluminação da tinta, né? No caso aqui tem uma resistência máxima. E tem um quadradinho aqui que às vezes ele vem branco, às vezes ele vem traçado com uma metade branco e metade preto, e às vezes ele vem todo preto. É a opacidade. Se vir branco ele é transparente, se vier metade de um lado, metade do outro, ele é mais ou menos opaco, né? Ele tem uma certa transparência, e se vir sem nenhum preenchimento, só o quadradinho, é porque a tinta é transparente. No futuro vocês observem isso, porque isso é muito importante, tanto na mistura de cor como na aplicação das cores. Então vamos lá, vou falar aqui um pouquinho agora dessa questão aqui, ó. Tela crua, como vem de fábrica, pré-preparada, ou então as pessoas podem também montar a estrutura e botar o tecido e botar o gesso acrílico, como pode trabalhar com ela queimada, se chama, ou então em primatura. A gente joga uma base marrom, pode ser com tinta acrílica ou pode ser com tinta óleo. Depende da agilidade do processo que você tem que fazer. Então é isso. A gente pode trabalhar com a tela como vem de fábrica ou pode fazer uma imprimatura. Jogar uma camada marrom ou marrom escuro. Tem gente que gosta de jogar uma camada de outra cor. Dependendo da sua composição, facilita. Ela me dá um controle melhor, tanto das cores na aplicação, para deixar eu poder trabalhar ela de uma forma saturada ou não saturada. E também ela me dá um domínio de eu trabalhar o branco, que o branco é a luz das composições. Então, facilita muito. Não é uma regra, pode trabalhar assim como assim, né? Eu gosto de trabalhar assim. Todas as minhas composições são feitas com a base marrom. Por exemplo, aqui eu não botei a cor, mas já facilita aqui, porque eu tenho uma noção de como vai ser a sombra. Se fosse o branco já ia dificultar um pouco. Embora que vai, como eu estou dizendo, depende muito do artista. Facilita também em algumas questões de cores, né? Porque ela já vai me dando uma ideia da cor que pode ficar. Por exemplo, se for feito no óleo, eu posso preservar ainda o fundo em algumas partes, que vai me dar uns detalhes
de uma cor que ajuda muito na composição como um todo mesmo. Ela também ajuda a desaturar um pouco a cor, tornando mais real a composição. Né? Como se eu trabalhasse aqui, as cores ficam mais vivas, mais saturadas. Pode ver a diferença, né? Você vê a cor melhor, mas também a visão da gente não trabalha assim, né? Então fica melhor. Aqui são algumas aplicações do circo cromático em algumas composições, onde a variação das cores dá toda a ideia de volume, de luz, de sombra, da composição por completo. Vou tirar aqui e mostrar outras. Ó. Aqui é uma perspectiva atmosférica, onde a gente vê a distância das montanhas lá atrás, elas chegando, tudo através do circo cromático. Aqui também, ó, bem bacana. Aqui, ó, outra composição totalmente diferente das cores, que baseado nessas cores aqui, ó, né, com essas, ó, são as opostas. Fica muito bonita a composição, como essa aqui também, ó. São as cores desaturadas com a cor mais saturada, né? Uma cor mais viva aqui, ó, e uma cor menos viva aqui. Então é isso, sem muitas delongas, hoje a gente vai aprender a misturar essas cores aqui. Vai ser um vídeo mais longo, mais comprido, porque exige que eu faça mostrando em tempo real, para poder entender esse processo. E espero ajudar vocês aí. E vamos lá, meter mão na massa. Sim, outra coisa, no trabalho desse processo aqui com tinta óleo, a gente vai precisar de óleo de linhaça, é muito importante, porque isso aqui dilui melhor a tinta, faz com que ela escorregue melhor na tinta, né? Embora que nas primeiras camadas de tinta a gente não usa ele, usa solvente ou então diluentes, que é um solvente também, a gente dilui a tinta. Vai ajudar até a secar um pouco mais rápido, né? E depois a gente entra com o óleo de linhaça na mistura. O que eu quero dizer? As camadas de tinta tem que ser magra, sem óleo, e subindo com óleo, da magra para a gorda. Nunca da gorda para magra, senão pode acontecer de estragar sua pintura com o passar do tempo. Outra ferramenta que a gente vai precisar importante é a paleta de cor, é uma madeira, onde você vai fazer as misturas de cores para aplicar. Lembrando que a gente cria as cores e elas se entrelaçam entre elas mesmo, formando novas cores. Infinitas cores, na verdade. Uma espátulazinha pode ser de plástico, dessa aqui, como pode ser de metal. Aconselho ser de metal. Facilita muito o processo de você manipular a tinta, transportar para outro canto, certo? Podemos também usar uma bandejinha de isopor. Aqui nessa bandejinha de isopor está a paleta de cor que eu criei para essa composição. Através dessas três cores, a gente chegou nesse resultado aqui, ó, de cores, que deu nesse resultado aqui. Ainda falta terminar com o branco aqui, a espuma do mar, né? Terminar o mar, alguns detalhes, botar mais algumas luzes e finalizar alguns detalhes da mulher, da sombra. A gente vai terminar. Tem esse vídeo aí, tem esses vídeos aí dessa composição, do passo a passo, do começo até chegar aqui. Vou terminar ela também e vou jogar lá, certo? Vamos lá, fazer uma paleta de cor para ajudar e a gente ter esse entendimento melhor. Bora lá. Então, gente, bora lá começar. Nós vamos utilizar o amarelo de cádmio. Conforme podemos observar aqui, tem o pigmento PW6, PY35 e o PY83. É uma cor resistente à iluminação e opacidade total. Ela cobre as outras cores. Amarelo de cádmio, claro. Vamos utilizar o azul ultramar, pode ser o escuro ou o claro. Eu gosto de usar o escuro. Mesma coisa, as informações. É uma tinta que é transparente, porém ela misturando com as outras cores vai tornar ela semi-transparente, as cores que vêm a utilizar ela. E tem uma resistência de iluminação também aqui, ó, máxima. PB29 e o PB27. Pigmento Blue 29, pigmento Blue 27, que é o azul, certo? Vamos utilizar também o vermelho de cádmio, que é o PR108, também resistente à luz e totalmente opaca. Ela cobre as outras cores. Para clarear as cores,
nós vamos utilizar o branco de titânio, que é o pigmento PW6, que também cobre todas as cores, ó. Ela é totalmente opaca. E 3 estrelinhas, que é a resistência à iluminação. Para escurecer as cores, nós vamos utilizar uma cor chamada sombra queimada com azul ultramar, fazendo preto cromático, que ajuda no escurecimento das cores que a gente vier a criar, preservando a cor, sem desaturar muito, sem torná-la acinzentada. Vamos fazer uma paleta de preto, que é o preto que a gente compra no mercado, a gente vai criar uma paleta de preto para branco, que é a paleta de preto, cinza e branco, para também desaturar as cores. A diferença desse preto para o preto cromático é que esse desatura mais rápido. Quando a gente começar a escurecer as cores com ele, a gente perde a tonalidade da cor. E aqui ele dá um controle ainda de preservar a saturação da cor, escurecendo ela de uma forma mais real. Esse aqui a gente, quando for fazer composições, a gente utiliza ele com menos frequência. E utiliza mais na questão de fazer a paleta de cinza para desaturar as cores. E quando vier a utilizar o preto nas composições, a gente usa o preto cromático. Vamos começar fazendo nosso laranja. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo. Detalhe importante, quando for pegar a outra cor, limpar sua espátula. Vamos botar um pouquinho de vermelho. Então o vermelho com amarelo dá o laranja. Nosso primeiro laranja. Nossa primeira cor secundária. Laranja. Como é o amarelo de cádmio e o vermelho de cádmio, dá um laranja de cádmio. Vou botar ele aqui. Vamos limpar. Criar a nossa segunda cor secundária. Pegar o amarelo. Vamos pegar um pouquinho de azul. E aí surge o nosso verde. Vou pegar só um pouquinho de azul, só uma pitadinha. E a gente chega no verde.
nossa segunda cor secundária. Vamos botar ela lá. E agora a gente vai para a terceira, que é o vermelho. Não vou botar muito não. Com o azul. Vou tentar fazer a nossa... Peraí que pegou um pouquinho do verde aqui, só um momento. Aqui, qualquer interferência de outra cor não vai chegar na tonalidade que a gente quer. Vermelho com azul. Misturando. De leve. Para poder ter o controle da mistura, para não passar. E a gente cria nosso roxinho. Vou soltar só mais um pouquinho de azul. Lembrando que se passar muito ele vai ficar um pouco marrom. E o controle aqui são os pigmentos que a gente viu no começo, que dão uma certa variação. Ficou um roxo bem escuro. Quando a gente começar a clarear ele, a gente vê que ele está um roxinho. Como o meu vermelho é o vermelho de cadmo, ele ficou bem escuro. Porque eu uso essa paleta. Sim, lembrando, se é bem observado, é bem importante observar que essa é a minha paleta de cor. Se eu variar aqui para o amarelo puro, já vai dar outra tonalidade, o vermelho puro vai dar outra tonalidade. Se achar é até melhor com pigmento puro, a gente não tem essa dificuldade de chegar nas cores. Vou botar a minha outra cor aqui. Ficou parecendo um marrom, mas é um roxo. Então, gente, através das 3 primárias, fizemos 3 secundárias, roxo, verde, escuro e o laranja. Então a gente vai fazer as terciárias. A primeira a gente vai fazer um amarelo alaranjado. A gente vai pegar o amarelo e misturar com o nosso laranja. Então a gente cria o laranja amarelado ou então o amarelo alaranjado. E jogamos ele aqui. E aí a gente vai fazer a outra, que é o laranja com vermelho, que é o laranja avermelhado. Podemos botar até aqui em cima mesmo. Vamos pegar de novo lá o nosso laranja. E vamos pegar um pouquinho de vermelho. Esse vermelho de cadmo escurece muito, então é bom lembrar desse detalhe, senão passa demais da cor. Ele volta a ser um vermelho, tem que ser um laranja avermelhado.
Então a gente cria mais uma terciária. Agora a gente vai trabalhar com verde e amarelo. Vou pegar aqui nosso verde. E vamos pegar amarelo. Então o verde com o amarelo, ele dá um verde amarelado, um verde mais claro para a nossa paleta de cor. Vou frisar aqui de novo que essa é a minha paleta de cor, onde eu uso o vermelho de cádmio, amarelo de cádmio e azul ultra mais escuro. Então minha paleta já tem uma característica das cores ficarem um pouco mais escuras. Tipo como se fosse já uma assinatura minha. Vou botar ela aqui, ó. E aqui a gente vai utilizar agora o verde com o azul. Que vai dar nosso verde azulado. O nosso azul esverdeado. Aqui é interessante frisar outra coisa importante, que a gente pode fazer essa paleta com o magenta, o ciano e o amarelo, que vai dar as mesmas composições de cores, só que com outras tonalidades. Que também existe essa paleta de cores de ciano, o magenta e o amarelo. Então a gente chega nesse verde escuro meio azulado, ó. Botei ele aqui. Então, gente, lembrando dos quadradinhos, totalmente transparente, totalmente opaca. Quando se mistura, causa uma semi-transparência. Então todas as cores que a gente utilizou, o azul, o ultramar, ele deu uma certa transparência na cor. Pouquinho, por causa da porcentagem da cor, mas sempre influencia. Vamos partir para essa agora, né? A gente vai misturar o roxinho com o azul e com o vermelho. Vamos ver as cores que vai surgir. Com mais vermelho. A gente chega num vinho, quase um vinho, quase um alizari crison. Então todas essas coisas que a gente criou, a gente acha no mercado também, só que aqui a gente economiza e tem um certo controle da nossa paleta, de sempre saber o que está fazendo, como chegar em certas cores. Vamos botar ela lá. E agora aqui a gente vai pegar de novo nosso roxinho aqui. Quase acabando. Dá uma roubadinha daquele ali. E vamos misturar com azul. Com um roxo bem escurinho, quase o roxo mesmo que a gente queria. E aí a gente bota. Então, gente, a partir das primárias azul, ultramar, vermelho de cádmio e amarelo de cádmio, a gente obteve o laranja de cádmio, o verde escuro e o roxo puxado para um roxo bem escuro, quase marrom.
Depois, que são as secundárias da nossa paleta de cor, as secundárias. Depois a gente mistura as secundárias de novo com as primárias e surge mais 6 terciárias, fazendo um padrão de 12 cores, né? Que é o amarelo alaranjado, o amarelo avermelhado, quer dizer, o laranja amarelado e o laranja avermelhado, o verde amarelado e o verde azulado, o roxo avermelhado e o roxo azulado. Então agora a gente vai criar o preto cromático, que é a mistura do azul, ultramar, com o sombra queimada. Então, na mistura do azul ultramar com o sombra queimada, obtivemos uma cor aqui, preto cromático. Vamos botar ele aqui. Nosso preto cromático. Vamos criar agora a nossa paleta de cinza. Preto com o branco. A gente poderia puxar desse preto aqui cromático, mas não é o desejado. A gente quer criar uma paleta de cinza para poder desaturar as cores. Lembrando que não é para clarear também. Algumas cores a gente vai clarear com branco. E para escurecer, algumas vezes escurece com o preto cromático. E para dar uma desaturada nas cores, a gente utiliza a paleta que a gente vai criar agora de cinza. Vamos pegar aqui um pouco de branco. Só um toquezinho do preto. E a gente tem nosso primeiro cinza. Vou botar aqui, ó. Vou pegar mais branco. E preto. Opa. Temos nosso segundo cinza. Pegar mais um pouquinho de branco.
Então tem mais um cinza aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
preto, a última escala de cinza, preto, cinza e branco. E o branco como a primeira cor da escala de branco. Então é isso, gente. A gente, através das primárias, fizemos as secundárias, primária com secundárias terciárias, fizemos uma escala de preto até o branco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tonalidades de branco ao preto. Na verdade tinha que ter a 10ª aqui, são 10. E fizemos o preto cromático. Vamos fazer uma mistura aqui rapidinho, só para a gente ver aqui algumas observações e alguns testes. Vou botar o branco aqui. Vou pegar uma dessas que a gente criou e vou misturar com branco só para a gente ver que... Vou pegar essa aqui de cima. Um pouquinho mesmo. Tem que sempre limpar a paleta. Então quando a gente mistura, ó, com o branco, a gente tem até a certeza que aquela cor era roxa, ó. Ficou um roxinho, né? Vou botar aqui. Vamos pegar a outra. Vou pegar o branco aqui. Então ele me deu outro roxinho. Por último, vamos pegar o nosso último roxo e vamos pegar branco. Foi muito. E vamos misturar. Então ele já me deu outras tonalidades daquela paleta lá. Então eu posso clarear ela com branco, posso clarear ela com amarelo, posso misturar ela com mais vermelho, com mais azul, posso clarear e escurecer, ou posso escurecer ela com o preto cromático ou com a escala de cinza, certo? Então eu vou fazer só mais um teste aqui rápido para a gente criar uma cor diferente aqui, ó. Vou pegar um pouco de amarelo, vou pegar um pouco de vermelho, vou pegar um pouco do azul. Só para a gente variar um pouco. Azul, vermelho e amarelo. A gente tem uma tonalidade de marrom. Vou botar aqui mais vermelho. Vou puxar mais para o marrom. Escurecer um pouquinho mais com azul. Com o marrom mais escuro.
Então, gente, particularmente eu gosto de criar uma tonalidade de marrom para começar minhas telas, principalmente se for pintura de rosto. Eu boto essa base desse marrom e depois venho por cima dele, trabalhando. Vou botar só mais um vermelho para ele ficar mais puxado para um marrom avermelhado, terracota, só um pouquinho. Então com esse marrom eu posso criar uma paleta de cor, onde eu posso ir descendo com branco. Posso escurecer um pouquinho com o nosso preto, ó, cromático. Ele desatura, ó. E a gente vai criando tons de pele com essas cores. A pele existe várias tonalidades, você pode trabalhar várias cores para fazer um tom de pele que você queira. Só fiz botar um pouquinho do vermelho, ó. Já me deu outra tonalidade, uma pele mais rosinha, ó. Então, recapitulando aqui, porque se a gente for fazer cor, a gente faz infinitas cores, mas
através das primárias fazendo as secundárias e primária com secundária fazendo as terciárias. Podemos mudar a tonalidade dela tanto com o preto cromático como a escala de cinza, clareando e escurecendo. Algumas cores eu também posso clarear com amarelo, como por exemplo o verde. Você clareando com amarelo para a vegetação é muito melhor, porque o verde, vou dar um exemplo. O verde clareando com amarelo. Ele ainda fica uma cor quente, né? Uma cor meio amarelada, um verde puxando para o verde amarelado mesmo, aquele tipo uma cor limão, né? O verde limão, ó. Botei ele aqui para a gente comparar. E vamos pegar o mesmo verde e vamos clarear ele com branco. Então, ele clareia desaturando com branco, deixando aquele verde abacate. Existem essas duas diferenças. Mesma coisa serve se a gente for escurecer uma cor. Vamos pegar aqui esse laranja. Vamos escurecer ele. Eu dou só um pontinho do preto. Vou escurecer ele com preto. Escurecendo com preto. E vamos escurecer ele com o nosso preto cromático. A tinta tinha acabado ali, mas ficou um pouco mais, dá uma diferençazinha. Então, gente, é isso. Através das cores primárias, criamos as secundárias. Das secundárias com as primárias, criamos as terciárias. Criamos algumas possibilidades de cores com elas. Podemos escurecer com preto cromático ou com o preto, para desaturar. Fizemos uma escala de cinza, com preto variando até o branco. Fizemos algumas misturas de cores como exemplo, clareando com branco, clareando com amarelo, escurecendo com preto cromático, escurecendo com preto normal, que é o pigmento preto. E é isso. Até a próxima. Até mais.